Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês, alunos e alunas do SPE? Eu sou o professor Cordeiro, sou professor de Física e vim aqui para corrigir o simulado Enem que vocês fizeram. Nesse primeiro bloco, eu separei 3 testes que eu achei assim bem bacanas, né? Uns testes que têm a cara do Enem e vão dar a vocês uma noçãozinha, não só de como é a prova, mas de algumas dificuldades que você pode enfrentar lá. Gente, o Enem ele tem uma característica bem marcante. O Enem ele pega esses conceitos que você estuda na escola e aplica em situações da vida, do cotidiano. E aí é legal porque você vê o que você aprende na escola na vida. E, na verdade, tudo que você aprende na escola está na vida. Às vezes a gente não percebe que está lá. Mas a física está em tudo. Em tudo na sua vida tem física. E é legal ver essa física em ação, no dia a dia, no nosso cotidiano. Só que em alguns momentos, a física ela exige calcular coisas. Aliás, uma das funções dela é isso, justamente calcular coisas para que você possa prever, para que você possa, através dos cálculos, descobrir o que está ocorrendo, ou através dos cálculos, prevenir acidentes e coisas do gênero. E aí, uma das questões que eu separei é a questão da mega rampa de skate. Eu queria combinar uma coisa com vocês, tanto nesse bloco quanto no próximo. Para eu poder falar mais de física, eu não vou gastar tempo lendo as questões. Então a minha sugestão é, eu falo qual questão a gente vai fazer e ela está espalhada aí pela prova, né? Você sabe que é uma característica do Enem. No Enem não é assim, física, 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 física. Depois matemática, não. Bom, matemática até né? Todas de matemática. Mas na prova de ciências da natureza, tem química, tem física, tem biologia, está tudo assim meio emboladão. Né? Então eu vou fazer agora a da rampa de skate, tá? Se for necessário, você dá um pause, procura, achou a questão, leia para saber o que eu vou estar falando, porque a hora que você despausar, eu vou começar a resolver o exercício sem ler, tá combinado? Eu vou tossir, não é coronavírus. É que eu sou alérgico ao giz. E aí, ó, já dei algumas aulas aqui e o giz começa a me fazer um pouquinho de mal. Mas tudo bem, vamos nessa? Rampa de skate. Leu? Então tá. Então, admitindo que você já tenha lido, você deve ter percebido que a rampa de skate, ela é bem alta, né? Ela começa lá, ó, de uma altura de 27 metros. E aí, vem descendo assim num plano inclinado, né? Só que o próprio texto diz que antes assim de chegar no chão, ela vai ficar assim reta, né? Quem já viu uma rampa de skate já deve ter percebido que ela tem essa característica. E segundo o texto, a pessoa atinge uma velocidade máxima de 80 km por hora. Então, vamos imaginar que ela tenha saído aqui do repouso sem nenhum impulso, simplesmente começou a descer e vai descendo e aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. Quando chega aqui, o skatista está a 80 km por hora. Ai, dá até medo, né? E aí, ele quer saber qual é essa altura. Qual é essa alturinha aqui, ó, tá? Essa é a pergunta que o problema perguntou. A pergunta eu vou ler, tá escrito assim: considerando que o skatista desça da altura máxima e que o sistema seja conservativo. O que significa sistema conservativo? É um sistema que não existem forças que venham a dissipar energia. Em outras palavras, a energia mecânica que ele tem no começo, no meio e no final é exatamente a mesma. A energia mecânica se mantém constante. Não existem forças como atrito,
para atrapalhar. Claro que isso é uma situação idealizada, no mundo real tem atrito. Mas para evitar, né, essas dificuldades, o teste deu uma simplificada na sua vida. Né? Agradeça ao cara que preparou a questão, ele foi gentil nesse aspecto. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, a velocidade máxima, que a gente já sabe que é 80, ocorrerá a uma altura igual, que é a pergunta do teste. Maravilha? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quando o skatista estava aqui nessa posição, eu vou chamar aqui de inicial, aqui, ó, na situação inicial, ele só tinha energia do tipo potencial. Aí ele veio descendo e ganhando velocidade, vai perdendo potencial, vai ganhando cinética. Quando ele chega aqui, ele tem uma energia cinética, afinal ele estava a 80 km por hora, tinha velocidade, mas tem uma determinada altura. Então ele também tem aqui uma energia potencial. Então essa daqui eu vou chamar de energia potencial inicial, essa é a energia cinética e a energia potencial final. Beleza? Mas uma coisa é certa. A energia mecânica, você lembra o que é a energia mecânica? É a soma da cinética com a potencial. Tá? Aqui, ó, ele tem cinética? Aqui a energia cinética inicial é zero, né? Porque vamos imaginá-lo partindo do repouso. Então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque o sistema é conservativo. No início, ele só tinha energia potencial gravitacional, lembra? É o famoso MGH. E no final, ele tem energia cinética, mv² sobre 2, mais energia potencial mg. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de Hzinho, e aqui eu vou chamar de Hzão, para a gente diferenciar aqui essa altura, tá? Esse é o Hzão de 27 metros, do Hzinho, senão vira uma mistura doida nosso teste. Gente, você percebeu que ele não falou qual é a massa do skatista? Como ele não falou qual é a massa do skatista, você sabe o que isso significa? Não importa qual seja a massa, seja um skatista magrinho, seja um skatista avolumado como eu, o processo vai ser exatamente igual. Portanto, ó, a massa não interfere, beleza? A massa não vai interferir no processo. Beleza? Então tá bom. Então agora é só fazer as continhas. O G vale 10, o Hzão 27. Cuidado com a velocidade. Aqui nós vamos estar trabalhando no sistema internacional e ele deu a velocidade em quilômetros por hora. Então, você tem que pegar essa velocidade e dividir por 3,6 para ela ficar em metros por segundo, para depois elevar ao quadrado, hein? Tá? Tem aqui uma dificuldadezinha. E aí, nós vamos descobrir qual é a altura desejada. Tá? Então, vai dar aqui uma continha, você vai ter que fazer aqui essa divisão, né? 80 por 3,6, dividir por 2, antes elevar ao quadrado, claro, primeiro eleva ao quadrado, né? E vai fazer essas continhas e vai descobrir que essa altura H vai dar aproximadamente 2,4 metros. Gente, isso aqui é um problema super tradicional em física, né? Que trabalha com a conservação da energia mecânica. Tá? Esse é um tema que sempre é legal você dominar, ele pode te ajudar aí em diversas situações, mas vamos em frente. Esse foi só o primeiro teste. Vamos para o próximo. E a próxima questão que eu vou resolver com vocês é a do guindaste. Tá? Então você procura lá a questão do guindaste e assim que você achar a questão, dá uma lidinha, o texto é curto e aí eu já vou corrigindo. Tá, bom, como o texto é curto, esse eu vou ler. Ele diz que o guindaste içará. Se você não sabe o significado da palavra içar, é levantar. Vai içar, vai levantar um objeto de 500 kg de massa com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A força que o motor do guindaste está exercendo na corda é de... Então, vamos lá. Pessoal,
Queria fazer um comentário aqui com vocês. Uma maneira de organizar os pensamentos quando você vai resolver um problema de física, né, ajuda bastante a pensar de maneira apropriada, fazer um desenho. Então, o corpo de 500 kg pode representar por bloquinhos. Eu sei que muitos alunos odeiam bloquinhos. Pô, bloquinhos, aquela é uma coisa chata. Mas, na verdade, o bloquinho é uma representação de qualquer coisa que vai se movimentar. Por exemplo, bloquinho pode ser um carro, bloquinho pode ser uma pessoa, bloquinho pode ser uma caixa, bloquinho pode ser um bloquinho pode ser qualquer coisa. E aí, quando você coloca o bloquinho para estudar, é importante verificar que forças estão atuando nele. Por exemplo, esse bloquinho tem massa. E se ele tem massa, certamente ele tem peso, ele está sujeito a uma força-peso. Se a massa dele é de quanto? 500. Então, o peso dele vai ser de 5.000 newtons. Ok? Bom, a pergunta do problema é a força de tração na corda, é isso? Tá? Ele quer a força que o guindaste está exercendo na corda, é a tração. E essa tração, obviamente, ela está aqui, ó, para cima. Claro, por quê? Porque ele vai ser içado. Ok? Então, para onde esse bloquinho, esse corpinho vai? Para cima. Então, ó, a velocidade dele é para cima, ele vai subir. Agora, uma coisa importante, depois de você marcar as forças e verificar para onde o corpo está indo, é verificar como ele vai. De que jeito ele vai? No movimento acelerado? No movimento retardado? No movimento uniforme? Vai ficar em repouso? Como ele vai? Às vezes você tem que concluir a partir das informações do texto. Mas às vezes o texto já te fala como ele vai. E ele falou que ele vai subir, então ele vai para cima. Para onde ele vai? Para cima. Como ele vai? Acelerado. E se ele vai acelerado, certamente a aceleração ela vai concordar aqui com a velocidade. Então tem aqui uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, esse corpo vai subir acelerado. E aí, tem uma informação super importante que a gente desenvolve quando estuda a segunda lei de Newton, é que força e aceleração sempre têm o mesmo sentido, a mesma direção e sentido. Para onde apontar a força resultante, aponta também a aceleração. Então, se existe uma aceleração para cima, acelerando essa subida, certamente existe uma força resultante também para cima. E se a força resultante aponta para cima, essa é a resultante dessas duas forças aqui, ó, a tração e o peso. Porque só tem essas duas. E a resultante é para cima. O que eu concluo? Que a tração é maior que o peso. Se a resultante está para cima, essa tração é maior que o peso. Então está aqui uma conclusão. O peso. E isso vai fazer o corpo subir acelerado. Agora, um teste que fala de forças, que fala de massa, que fala de aceleração, os dados estão nos guiando para a segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Quem é a resultante? Ela está para cima. Se eu tenho tração para cima e peso para baixo, a tração é maior que o peso, uma para cima, outra para baixo, a resultante é a diferença entre elas. Portanto, a tração que procuro menos o peso de 5.000 é igual à massa de 500 vezes a aceleração de 5. E a gente chega à conclusão de que essa tração é de 7.500 newtons. Beleza? Então, esse é um teste bem assim, bacana, porque ele exige um pensamento mais elaborado. Você vê que as contas não são complicadas, mas para você chegar aqui, tem todo um pensamento que se desenvolve
a partir de conhecimentos da segunda lei de Newton. Beleza? Bom, mas nós estamos com o nosso tempo aqui quase esgotado e tem mais um testezinho para a gente discutir. E eu queria falar agora com vocês do teste do punhos de aço, né? Lá do chinês, que pelo jeito aqui de uma estatura pequena, mas forte pra caramba, né? Então dá uma lida lá no texto do senhor Punhos de Aço, que eu não vou saber falar o nome dele aqui em chinês, aqui o Xi Jinping lá. Dá uma olhada aí na história desse senhor e já eu comento sobre ela. Bom, se você ler o texto, ele contou aí que esse senhor é um monge Shaolin, né? Que tem a capacidade aí de matar uma pessoa né, com um soco super rápido, né? Então, para ele ter esse soco tão intenso em tão pouco tempo, é necessário que o golpe dele tenha uma grande variação de... Essa é a pergunta, né? Então, se você lê, ele está dizendo que ele consegue ali uma força enorme na pancada, né, que ele acertando uma pessoa, pode deformar o rosto, gerar uma parada cardíaca e tal. Então, pô, tem que ser uma pancada violentíssima, tá? Bom, mas você sabe que ele é uma pessoa de estatura pequena, você sabe pelo texto, o texto contou isso, né? Então, não é aquele tipo, né, fortão da academia, né? O braço do cara é mais grosso que a minha perna. Não! Ele é um cara de estatura relativamente pequena, né? Ele vê esse pequeno chinês, ó, pequeno chinês, né? Então não é um cara, né, tão maçudo assim, né? Mas ele tem uma força muito grande. Bom, se falou em força, se falou em massa, se falou que o golpe é rápido, tal, isso também nos leva à segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Como o cara dá uma pancada violentíssima, essa força é grande. Beleza? Mas ele em si tem uma massa pequena. O texto frisou isso. Quem vê esse pequeno chinês, está escrito lá. Opa, então, já que não tem uma massa muscular, né, para conseguir essa força tão grande, este senhor consegue uma grande aceleração com o seu braço. Pá, né? E como que vai conseguir uma grande aceleração? Bom, vamos pensar um pouquinho. O que é aceleração, pessoal? Aceleração é o famoso ΔV sobre ΔT, variação da velocidade pelo tempo. E o próprio texto frisa, né, que existe ali um tempo definido do soco dele, aquele pá, né? E para ele conseguir esse soco tão rápido, ele tem que provocar uma grande variação na velocidade para que a aceleração seja grande e a força de impacto dele seja grande. Então, o segredo do senhor Xi Jinping, né, é conseguir uma grande variação na velocidade para conseguir a aceleração grande, apesar de sua pequena massa, para gerar a força que derruba o oponente, deforma o oponente, leva o oponente à morte, tá? Então, a letra B é a que nós estamos procurando, beleza? E assim, pessoal, eu acabei de fechar nesse nosso primeiro bloco de bate-papo 3 testes que eu acho assim bem marcantes, bem cara do Enem, que fazem, que nos faz pensar, né, e relacionar coisas da física com as coisas do cotidiano. No próximo bloco eu vou dar uma geral nos outros testes, seria bem bacana você dar uma olhada para, enfim,
aprender um pouquinho mais. E eu tenho certeza que seus professores, né, ensinaram todas essas coisas que estamos discutindo aqui, mas sempre tem um pontinho que a gente não pegou muito bem. Quem sabe num desses testes você dá um clique aí e melhora um pouquinho mais o teu conhecimento. Isso sempre é muito bom. Já conversamos de novo.